filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram um momento,
acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Boa noite. Então, vamos iniciando o nosso primeiro encontro deste ano de 2021. Agradeço a presença de todos. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Jesus, concentrando os nossos pensamentos na gratidão.
porque todos nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, já que Deus conhece nossas necessidades. E muito amoroso e sempre amoroso, nos traz tudo o que necessitamos para que possamos aprender, evoluir, nos aproximando dele desta forma. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos e vamos pedindo ao anjo da guarda, ao Espírito amigo, guia de cada um de nós, para que se aproxime de nós neste momento, nos auxiliando a compreender as lições que os mensageiros da luz nos trazem. Que assim seja. Bom, eu pedi agora na oração para que os nossos anjos da guarda, os nossos guias particulares, possam nos auxiliar a compreender essas mensagens dos espíritos que nos trazem as orientações, os espíritos mais elevados, porque hoje nós vamos ver a mensagem de Ismael e de Bezerra de Menezes. Quem ainda não assistiu a live do Divaldo Franco da virada de ano, eu digo que eu até vou postar depois no nosso grupo para ajudar assim a incentivar a lembrança. Vale muito a pena. Ele traz assim sempre aquele ânimo, né, para todos nós que precisamos. E nessa live, o Divaldo ele anunciou o novo livro dele, que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós já temos aqui uma lista, já está encomendado os livros, assim que eles chegarem, nós vamos distribuindo. Vamos chamando daí, eu vou avisando. Então, nesse livro que ele estava escrevendo, ele recebeu uma mensagem do Espírito Ismael. E essa mensagem Divaldo já apresentou para todos nós nesta live de virada de ano. E eu quero lembrar que Ismael, ele é o Espírito Guia, ele é o guia do Brasil, o guia espiritual do Brasil. Ele recebeu essa missão de conduzir o Brasil. Eu separei algumas partes para a gente poder estudar ela. Mas, junto com essa aí, dessa parte que veio agora em dezembro, que veio esta mensagem, o Divaldo até lhe explica os dias exatos que vieram pedir, que vieram avisar, e ele, parece que foi, já ele começou a receber este aviso um pouquinho antes dele fazer aquela cirurgia que ele fez, né, da coluna. E aí o próprio espírito, que fez Manuel Flamengo de Miranda, do livro, o autor deste livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, tinha avisado Divaldo que ele seria mostrado na virada do ano, até o último dia do mês de dezembro, né? Como Divaldo fez mesmo. Mas ele vai estar sendo distribuído a partir de agora, até lá pelo dia 10 de janeiro. Mas eu quero trazer também uma mensagem psicofônica, que também foi através do Divaldo Franco, só que pelo espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes passou essa mensagem psicofônica, que foi transcrita e foi corrigida também depois pelo espírito, que a FEB divulgou. Isso foi no dia 10 de novembro de 2019. Então vamos lembrar lá, 10 de novembro de 2019. O vírus já se iniciava a proliferação e fazendo casos na China, né? E claro que os espíritos todos já estavam sabendo disso, que isso aconteceria, a pandemia. Então, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse olhar
de que nessa mensagem, claro, eu não vou trazer toda a mensagem, porque daí senão ela ficaria muito extensa, mas vamos observando por algumas leituras que eu vou fazer, que eu trouxe, que eu separei, dessa mensagem do Bezerra de Menezes, quanto que ele estava anunciando já o que viria logo mais para todos nós. E como que essas mensagens que são trazidas para nós, elas contêm as informações daquilo que nós precisamos saber, porque eles sabem que o problema vai vir, porque como o próprio Divaldo explica, o Divaldo ele disse que é muito provável que esse vírus, Covid-19, ele já existia há muito mais tempo. Só que o ser humano ainda não tinha alcançado essa vibração tão baixa para que o vírus pudesse se proliferar. Olha que é forte isso. Tanto que nós vamos ver na mensagem do Ismael, quando ele explica a maneira que o ser humano que chegou ao ápice, o comportamento, e por isso veio a se dar esta pandemia com a proliferação desse vírus. E a necessidade que nós, planetários, temos de passar por estas situações que para alguns definem a vida. Encerrando a oportunidade reencarnatória, recebendo provavelmente a oportunidade de se dar conta da oportunidade que perdeu, mas nós sabemos, como diz lá no livro A Gênese, bem mais para o finalzinho do livro A Gênese, de Allan Kardec, ele explica sobre esta questão dos espíritos desse período que iniciamos na entrada da regeneração, de um mundo de regeneração. Ele explica como que os espíritos resistentes ao bem, à luz, ao desencarnarem, eles se deparam com a verdade da vida após o corpo, a vida do corpo físico. Então eles tomam um susto. Aqueles que viveram a sua encarnação ligado exclusivamente aos prazeres materiais e às questões materiais, ao acordarem no plano espiritual, já não mais possuindo seu corpo físico, tomam um susto e se dão conta da verdade, e então eles pedem a oportunidade, uma nova oportunidade para reencarnar. E aí que nós podemos pensar, né? Puxa vida, por que a gente não lembra detalhadamente desse período em que a gente fica no plano astral, né? Pois é, isso é uma questão que nós vamos entender provavelmente mais adiante. Nós não temos ainda a maturidade para compreender isso. Allan Kardec responde algumas coisas nesse sentido no livro dos Espíritos, mas tem algumas coisas que nem os Espíritos podem nos dizer, porque iria atrapalhar a nossa evolução. Assim como nós sabemos que durante o desdobramento, durante o sono, quando nós dormimos, o corpo físico parado, o nosso espírito entrando em inconsciência também entra em contato com o mundo dos espíritos, com o plano espiritual. Porque o nosso espírito se desliga do corpo físico e tem uma maior liberdade e vai e conversa e encontra pessoas, encontra outros espíritos e aprende, faz planos, pergunta, auxilia ou tem outras atividades. Os lugares que nós frequentamos em desdobramento vai depender daquilo que mais nos interessa. Então, para saber, para onde é que eu vou
durante o meu desdobramento, basta conscientizar quais são os maiores interesses que temos enquanto estamos em vigília, enquanto que estamos aqui atuando em corpo físico. Quais são os pensamentos que mais temos, quais são as ideias que mais se repetem, né, os objetivos que temos. Isto vai agir, isso vai nos conduzir quando em desdobramento, com o sono. Só que ao desencarnarmos, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer igual. Ninguém muda porque não está mais com o seu corpo físico. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam, né? Desencarnou agora vai descansar, ou agora vai com Deus, alguma coisa nesse sentido. Não é bem assim. Nós espíritas não podemos acreditar ou pensar desta forma, porque não tem mudança nos nossos ideais, nos nossos objetivos. Nós não mudamos. O que pode ocorrer é que ao desencarnar, tomando esse susto de que a vida espiritual realmente acontece, aí a pessoa pode vir a pedir, fazendo uma proposta reencarnatória, para aproveitar a próxima encarnação. Então, isso é um grande presente que Deus nos dá, nos oferece. E assim como Ismael logo vai explicar na mensagem agora da virada do ano, como que existem espíritos das regiões mais infelizes deste planeta que vão, a partir de agora, ter a oportunidade de reencarnar também. E nós, que estamos aqui encarnados, que conhecemos o Espiritismo, que conhecemos as leis de ação e reação, eu volto a dizer também que quem quiser conhecer um pouco melhor sobre as leis, é no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É a terceira parte do livro que fala sobre as leis. É muito importante, claro que não encerra ali o assunto das leis, né? Mas é muito importante ler para conseguir se conduzir, para conseguir compreender mais as questões. Então, vamos lembrar, foi pelo Divaldo Franco, foi no encerramento de uma reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, realizada em Brasília, dia 10 de novembro de 2019, quando estava começando essas dores da pandemia. Bezerra de Menezes começa assim: filhas e filhos bem-amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. A primeira frase, a primeira palavra que ele inicia essa psicofonia: anoitece. O que quer dizer isso, né? Anoitece, quer dizer, a luz começa a diminuir e vem a treva. Vem a noite. A noite é necessária para todos nós. A lei da transformação, ela existe. Mas a noite não precisa ser tenebrosa. Por isso, os bons mensageiros da luz vêm nos auxiliar. Bezerra continua: os dias gloriosos da ciência e da tecnologia de ponta estão sombreados pelas inquietações do sentimento humano, que parece desvairar em toda parte. O inconformismo, o desespero e o sofrimento assinalam a geração presente como a consequência do mau uso do livre-arbítrio nos dias do passado. Isso, eu diria que aqui resume o entendimento que nós precisamos fazer. O sofrimento assinala a geração presente, atual. Mas esse sofrimento atual é a consequência do mau uso do livre-arbítrio nos dias do passado. Esses dias do passado pode ser nessa encarnação como de outra encarnação. Pode ser dos dois, né? É que tem algumas pessoas que já iniciaram até em encarnação anterior a fazer
essas correções. Outras pessoas já iniciaram nesta encarnação, outras iniciaram faz um mês ou um ano a fazer esta reforma interna. Mas todos nós, todos, esse todos é um todos bem grande mesmo, sem nenhuma exceção. Todos nós encarnados cometemos atrocidades no passado, todos nós. Não existe alguém de nós aqui encarnado que não tenha cometido grandes erros. Isso é bom a gente saber, porque tem algumas pessoas que até se assustam quando começam a compreender a lei da ação e reação e pensam que foi um monstro, porque tem sofrimentos. É que assim, quando a gente sofre o mal, esse mal é muito maior do que quando nós promovemos este mal ao outro. Porque quando nós promovemos o mal ao outro, podemos até mesmo sentir algum prazer. Então, por isso que quando a gente sofre, a gente pensa, meu Deus, que horror, quanto que sofro. Então deve ter sido um monstro. Não deve se pensar assim. É que a distância entre fazer algum mal a alguém até chegar ao ponto evolutivo de Jesus, que amava totalmente, incondicionalmente, tem um abismo aí no meio. E nós temos que transpor este abismo. Só que para acelerar isto, nós temos Deus, Jesus, que pode nos auxiliar em tudo que necessitamos, em tudo. Mas é bom lembrar que Jesus nos sinalizou o caminho. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, cabe a cada um de nós estudar o que Jesus ensinou e aí estudar a nós, cada um a si mesmo, para conseguir ver o que está diferente nos próprios pensamentos, nas próprias vontades, nos próprios sentimentos. Se ainda existe raiva, irritação, se existem mágoas, se tem alguém que precisa perdoar, tem muita coisa que a gente precisa rever em nós. E como tem tanta coisa, e nós ao mesmo tempo necessitamos das experiências, esse trabalho, essa autotransformação não pode ser lenta. Aliás, desculpa, não pode ser rápida. É um trabalho que não tem como ser diferente, é lento. A não ser que nós vamos nos abnegar de muitas coisas de um dia para o outro. Mas mesmo assim nós teremos que demonstrar através do tempo se essas transformações são verdadeiras. Porque daqui a pouco a gente vai ter alguma provocação da vida, que Deus permite que tenhamos, e com alguma provocação que vai fazer aflorar de dentro de nós aquilo que a gente estava só colocando no pano quente, né? Só botando disfarce. Porque é na hora da prova que a gente mostra quem a gente é, o que a gente construiu verdadeiramente dentro da gente. Então a gente recebe esse convite enquanto que nós estamos encarnados. Nós vamos recebendo cada dia o convite de crescer em direção a Deus. Continuando Bezerra de Menezes. Todos anelávamos que estas fossem as horas da paz, amparados pelo conhecimento libertador da ignorância, que a muitos tem proporcionado conforto e bem-estar, mas raramente equilíbrio e paz. A barca terrestre experimenta as ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. Olha aqui já o Bezerra anunciando, a barca terrestre experimenta as ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. No entanto, Cristo vela e conduz, na condição de nauta divino, a embarcação ao porto de segurança. É para onde nós estamos indo. Jesus é o comandante deste planeta.
Então Jesus está conduzindo todo este planeta, todos nós habitantes, encarnados e desencarnados deste planeta, estamos sendo conduzidos ao porto de segurança. Só que nós temos essa visão de vida, a vida no corpo físico, é difícil, né? Mas a gente tem essa visão de que a gente nasceu lá naquele ano, naquele dia, e a gente comemora cada ano que faz o aniversário, que completa mais um ano, a gente comemora, e a gente tem uma previsão, mais ou menos, a gente vive até tal idade, todo mundo prefere viver até que se extinguam as energias de nosso corpo físico. E como somos seres humanos parecidos uns com os outros, máximo fica ali em torno de 100 anos, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Mas quando nós vamos passando a usar a encarnação pelo próprio bem, pelo bem dos outros, conduzindo a si mesmo nesta estrada que Jesus pontuou, desejamos com isto viver mais tempo aqui em plano físico. Isso é muito importante para que possamos preservar a saúde relativa de nosso corpo físico e de nosso corpo espiritual. Por isso devemos ter a disciplina de nossos pensamentos, a fé. Por isso essa frase aqui eu vou ler de novo, para instigar a cada um de nós questionar se, será que eu tenho fé? Porque às vezes nós temos algumas palavras que nós usamos há muito tempo, como se fosse algo registrado em nós, e que são palavras assim do cotidiano que não possuem a expressão de fé. Então eu acho que vale a pena a gente se observar. Como é que eu penso, que palavras que eu utilizo, eu sou uma pessoa que possui fé ou não? Eu possuo essa esperança que todo homem de bem deve possuir por confiar em Deus, por saber que Deus cuida e que a vida encarnada é uma. Já tivemos milhares antes desta e teremos outras depois desta, porque nós temos a eternidade pela frente. Todos nós fomos criados no momento, tivemos um início, mas nós não temos fim. Então, devemos ampliar essa ideia que nós temos de uma vida. Começou lá e vai terminar mais ou menos ali. Então, nesse tempo, o que eu construí? O que eu fiz? O que eu conquistei? Normalmente a gente vai e pensa nas questões materiais, mas Jesus ensinou que nós temos que pensar nas questões espirituais. Então parece que quando chega no momento como nós estamos, que vem aí uma segunda onda de pandemia e outras bagunças acontecendo com autoridades e tal, parece que a gente estremece e a gente sempre prefere viver numa certa acomodação e esses acontecimentos nos tiram da acomodação. E quem não tem fé, quem não sabe, não é só uma fé de crer, é uma fé de saber. Por isso o estudo do Espiritismo é muito importante. Quem não sabe da existência de Deus, dos cuidados dele para com cada um de nós, com toda certeza entra em desespero. E os materialistas, eles vão buscar um conforto onde? Nos prazeres que a matéria oferece. E aí é que vem problemas maiores de comportamento. E justamente esses comportamentos de fuga, de satisfações egoísticas, é que vem atraindo estas energias como o vírus da Covid. Então, lendo de novo esse pedacinho que o Bezerra de Menezes disse: Cristo vela e conduz, na condição de nauta divino,
a embarcação ao porto de segurança. Mas ele continua. Provavelmente algumas dores se farão volumosas e terrificantes. Veja que foi em novembro de 2019, né? Que essa mensagem foi dada por Bezerra. Ele diz isso, ó, que as almas, algumas dores se farão volumosas e terrificantes. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. Olha o que ele diz. As almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. A gente sabe que, a gente já falou outras vezes, né, que existem espíritos menos felizes, que se colocam junto de nós e muitas vezes acabam nos prejudicando, comandando até nossos pensamentos, nos trazendo ideias infelizes, tristezas, enfim, decisões ruins, às vezes até como forma de vingança, que acabam nos submetendo às suas vontades. Mas sabemos que isso não acontece sem darmos abertura para isto. Mas, por outro lado, é importante sabermos que o nosso grande Pai, Ele também nos coloca em submissão às diretrizes de fraternidade e de amor. Nós não estamos abandonados. Ninguém está nesta embarcação abandonado sozinho. Todos nós estamos sendo observados e cuidados, amados acima de tudo. Então todos nós vamos receber esses sofrimentos que vão nos submeter a essa diretriz de fraternidade e de amor. Ele continua. O Brasil prossegue convidado a desempenhar a missão que foi confiada a Ismael pelo Divino Mestre. E neste momento, turbado pelas paixões e pelos interesses vis, torna-se indispensável a serenidade da fé, para que sejam enfrentados os terríveis vírus da crueldade, do materialismo e da indiferença, pelo amor às forças vivas da natureza, culminando na criatura humana. Aqui, Bezerra de Menezes trouxe este já aviso, tá aqui no meio. Torna-se indispensável a serenidade da fé para que sejam enfrentados os terríveis vírus da crueldade, do materialismo e da indiferença. A indiferença pelo amor às forças vivas da natureza. Vamos pensando nisso, né? Porque justamente essa crueldade, esse materialismo e essa indiferença às forças vivas da natureza é que criaram esta vibração propícia para que este vírus, Covid-19, tivesse os seus ambientes apropriados para se manifestar. Agora nós vamos à mensagem de Ismael. Ele começa assim: filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Ele passa algumas partes explicando sobre a formação da Terra, os gases, as movimentações todas que teve milenares até o momento em que o ser humano passou a habitar a Terra, sendo
considerado esse instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Lembrando que muitos de nós já viemos de outros planetas. Todos fomos criados simples e ignorantes. Então Deus nos dá a oportunidade para reencarnarmos ou encarnarmos em corpo físico. Através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Então, a onda iniciada em Deus. Por fim veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade, conforme o seu modelo de amor. Então, isto há 2000 anos, como todos sabemos. Porém, as paixões primitivas, as sensações asselvajadas, mantiveram o progresso em retaguarda. Isso nós precisamos entender para buscar em nós, dentro de nós. Nós precisamos conscientizar, cada um, o que eu tenho como característica dessas paixões primitivas. O que eu tenho dessas sensações asselvajadas. Isso é que vem mantendo o progresso em retaguarda. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos, pensamentos e ações. Primeiro pensamento, depois ação. Pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Foram os nossos próprios pensamentos e ações. Nós não podemos deixar de prestar atenção nessa frase, né? Para que a gente não entre em queixas ou para que a gente não fique querendo apontar culpados pelos nossos sofrimentos. Pois todos nós participamos das atrocidades diversas que geraram as consequências que nós estamos vendo e sentindo agora. Todos nós precisamos participar das ações que levam este planeta à evolução moral. Nós precisamos tomar essa consciência. E se nós, olha que interessante, eu acho que nós temos que saber isso, alguns detalhes, para a gente colocar em prática. Porque se eu ficar com pensamento de raiva, de irritação com a ação de alguém, eu nesse momento estou criando uma energia negativa em mim. Estou desta forma participando de um movimento que prejudica a evolução. Eu estou trancando o progresso, não estou colaborando. Então, quando eu estiver diante de alguma atitude de alguém que é errada, que é assustadora, que é ruim, eu tenho que tomar consciência do que vem dentro de mim. Se eu quiser apontar o dedo, incriminar, xingar, falar mal, se eu ficar dentro de mim com rebeldia, com revolta, com raiva, eu não estou ajudando. Eu vou precisar de sofrimento. É estranho. É estranho isso. Inclusive tem um livro, Pelos Caminhos de Jesus, quando um discípulo questionou Jesus sobre isso. Como que devemos nos comportar diante daqueles que nos ofendem? E Jesus, manso como sempre, foi aí que ele ensinou
que diante de alguém que nos agride de um lado, devemos oferecer o outro lado. Nós não estamos aqui para ficar fazendo a justiça. Existe a justiça divina. Olha como é bom isso, né? Isso também não significa que nós vamos nos acomodando, que nós vamos vendo as coisas erradas e não fazendo nada. Não é não fazer nada. É fazer, mas fazer o bem. Então, o que é fazer o bem? Aí vem aquela questão. Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Então, se nós estamos errando em alguma coisa, mesmo que vibrando na raiva, acreditando estarmos certos, como é que nós gostaríamos que alguém viesse nos corrigir ou nos auxiliar a não errar mais? Acho que é isso que Jesus ensinou. Fica fácil, né? Ninguém vai querer que alguém venha nos xingando, porque mesmo que a gente está fazendo alguma coisa errada com raiva, a gente está sofrendo. Aquele que sofre está doente, aquele que está doente precisa de médico. Um doente não chega no médico e o médico começa a xingar ou bate em cima da ferida do doente. E nós todos estamos sendo convocados para subir. Claro, sem trabalho nós não vamos evoluir. Isso é bom, porque que ideia é essa que nós desenvolvemos de que ficar na preguiça, ficar na acomodação, não fazer nada é bom? Ah, não quero me incomodar, não quero fazer nada. Quem disse que isso é bom? Normalmente são essas as pessoas que mais têm depressão, que mais têm desânimo, tristeza. Não queremos isso. Ninguém gosta de sentir isso. Então, nós temos que trabalhar. Como Jesus disse, Jesus afirmou isso, o meu Pai trabalha até hoje. E ele quis dizer que nós também temos que trabalhar sempre. Então, Ismael continua. Com a lei do progresso, a Terra alcançou o seu clímax. Com a lei do progresso, foi evoluindo, tecnologia e tudo, alcançou o seu clímax. Que clímax é esse que alcançou? Olha só. Eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. É isso que nós estamos vivendo. Ainda fazem parte. Estamos eliminando do nosso processo evolutivo tragédias de grande porte e pesadas aflições. Então, por essas palavras, nós vamos entendendo que nós nos encontramos em plena expiação moral, nesse processo de eliminação das toxinas, das grandes tragédias cometidas por nós. É a lei de ação e reação se impondo, vindo em nossa direção. Mas nosso Pai amoroso vem nos presentear com a possibilidade de podermos sentir antecipadamente a felicidade que teremos logo mais. Porque aqueles que já estão desenvolvendo em si a transformação, desejando seguir os passos de Jesus, tentando se transformar, claro, porque isso é demorado, isso é trabalhoso demais, mas tentando se transformar, errando e se corrigindo, não é errando e caindo em lamentação, em culpa, não, é errando e se corrigindo, tomando essa consciência lúcida de que somos aprendizes de Jesus. Então, quem está neste processo, desenvolvendo dentro de si as características do homem de bem, que temos elas escritas no Evangelho, temos elas escritas no Livro dos Espíritos, quem está assim, já começa a olhar mais para frente, já começa antecipadamente a perceber, a sentir esses
lances de felicidade. Ismael escreve assim: um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Olha que lindo. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas sim o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Olha que lindo, que maravilhoso. É bem o que está no Evangelho. Tem algumas partes que explicam, algumas parábolas. Tem uma delas que explica esta parte, que a misericórdia divina, ela chega para todos. Mas temos uma parte lá do Evangelho que explica que um senhor perdoou a dívida de um seu devedor. Mandou ele embora. Mas quando ele chega na rua, ele encontra um outro seu devedor e não o perdoa. Ameaça, bate, não o perdoa. O que acontece? O Senhor fica sabendo disso e manda buscá-lo, e então o aprisiona. Lhe dá o sofrimento. É isso que significa. Então, é a maneira como nós vibramos, porque naquela situação, aquele que acabou de receber o perdão de um erro cometido, deveria de aprender com o bem que lhe foi fornecido, a fazer o bem aos outros também. Mas não, a ganância e o orgulho não o permitiu. Vibrando ainda muito forte dentro dele, fez com que ele tivesse uma atitude má com o seu próximo. Então são esses detalhes enormes, né? Não são situações poucas nem pequenas, mas são detalhes de extrema importância que nós precisamos prestar atenção. Porque nós estamos com certas maneiras e manias de viver, pensamentos, que eles estão enraizados dentro de nós há milênios. E aí, quando nós nos deparamos com estas mensagens, com estes ensinamentos de Jesus, nós achamos lindo, nós concordamos, só de pensar nestas maneiras que Jesus viveu e nos ensinou, essas parábolas, a gente já sente uma paz, a gente já sente assim, ai que lindo, uma leveza. Só que daí a gente acha a teoria maravilhosa, mas na hora de demonstrarmos se aquele conhecimento entrou em nós, se nós realmente conseguimos nos transformar, aí é que a coisa fica diferente. Então, estas são as provações que todos nós passamos aqui como encarnados. Nós precisamos adquirir o conhecimento, mas transformá-los em sabedoria dentro de nós. Precisamos saber usar os conhecimentos. Então, um conselho dado por Jesus é manter a calma. Divaldo fala isso também, manter a calma, agir com calma, porque quando agimos com calma, e que isso saiu de moda, né? Saiu de moda. O normal é as pessoas estarem sempre agitadas, correndo para lá e para cá, sempre no horário, queimando horário, andando rápido. Só que o que acontece com essas pessoas? Se perdem. Daqui a pouco elas estão num susto, num desespero, porque elas não tiveram nem tempo de observar que elas estavam andando por caminhos tortuosos, que elas foram por livre-arbítrio por caminhos perigosos. Agora, quando se tem a calma, quando se usa de maior observação, quando se consegue ter o controle da respiração, não deixar tudo acontecer por si, não, é observar.
Lembrando que nós estamos aqui, é um espírito que está no corpo físico, que está aqui vivendo no mundo material. Nós precisamos aprender a observar, porque em cada dia Jesus nos traz lições de grande importância e lições individuais, porque a mesma lição que está sendo trazida para várias pessoas, elas vão interferir nas emoções, nos sentimentos de forma individual. Porque Deus ainda por cima nos dá um espírito guia, um anjo protetor, um espírito protetor, um mentor, como quiserem dizer, dá um para cada um de nós. Todos nós possuímos um espírito que está sempre a nos auxiliar. Então, em cada instante, em cada dúvida, nós podemos elevar o nosso pensamento. Basta lembrar. É como uma chavezinha que a gente aperta e liga a conexão com este espírito amoroso que está a nos auxiliar. É claro que ele não vai tomar decisões por nós, porque daí o mérito vai ser dele e não nosso. Tá? A evolução vai ser dele e não nossa, e nós precisamos evoluir. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, esta frase, nós precisamos lembrar disso. Jesus, o Senhor, vai diminuir o tempo de depuração. Claro que, a depender do nosso livre-arbítrio, a depender da maneira como nós vamos agindo com os outros ao nosso redor, este tempo de depuração será maior ou menor, assim como pelo exemplo dado do perdão. Então, devido ao tempo, nós vamos parando por aqui, mas eu quero lembrar vocês que nós vamos continuar segunda-feira da semana que vem. Partindo deste ponto, nós vamos estudando esta mensagem de Ismael e nós vamos estudando paralelamente a mensagem de Bezerra de Menezes, que foi dada também através do Divaldo Franco. São dois espíritos de alta elevação, que eles desejam realmente auxiliar a humanidade. Eles possuem muito amor, um nível de amor que nós ainda não entendemos, mas eles estão muito dedicados a auxiliar todos nós. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu agradeço a participação, a presença de todos. Esperamos que semana que vem nós possamos juntos continuar esse estudo dessas mensagens e vamos agora elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecendo, Senhor, pela Tua permissão em nos dar, em nos trazer estes espíritos evoluídos que sabemos não precisariam mais estar ligados num planeta inferior como este, ainda de provas e expiações. No entanto, o Teu imenso amor nos oferece estes presentes, estes seres iluminados que já passaram pelas provas que nós estamos passando e que já alcançaram o equilíbrio, a paz e o amor em si. Te agradecemos, Senhor da Luz, e te pedimos, dai-nos, ó Senhor, dai-nos a força, dai-nos a coragem necessárias para que possamos identificar e transformar dentro de nós aquilo que existe de negativo em amor, em perdão, em luz, em paz. Que a Tua vontade seja feita antes da nossa. Que assim seja. Boa noite a todos e uma boa semana a todos. Até semana que vem.